Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 14 que nos diz assim: Glória a Deus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Glória a Deus, o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho, nos ensina que o que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Hoje vamos falar sobre a importância do cristão como luz do mundo. A luz ilumina lugares em trevas, a luz ilumina tudo, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus e aos discípulos de Cristo. A Deus, nós podemos conferir no Salmo de número 104, versículo de número 2, que nos diz assim: Ele cobre-se de luz como de uma veste, Ele estende os céus como uma cortina. Glória a Deus. Também podemos conferir Tiago, capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Louvado seja Deus. Também pode ser aplicado a Jesus, como nós podemos conferir em João capítulo 1, versículo 4 e versículo de número 5, que nos diz assim: Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Versículo 4, ele nos diz, a vida, a luz dos homens. Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Glória a Deus. Sua vida era luz para todos, como nós podemos conferir no versículo 4. Isto é, a vontade de Deus, sua natureza, propósito, poder, tornam-se disponíveis a todos por meio dele. Glória a Deus. O versículo 5 também, que ele está nos dizendo: a luz resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. A maior parte do mundo não aceita a sua vida nem a sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, ou seja, isto é, não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Também pode ser aplicado à palavra de Deus, como nós podemos conferir no Salmo 119 e o verso 105, que nos diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas, tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. Glória a Deus. Também pode ser aplicado aos discípulos de Cristo, como podemos ver Mateus capítulo 5 e versículo de número 14. Pode ser aplicado aos discípulos de Cristo, como nós podemos conferir Mateus capítulo 5, versículo de número 14, que nos diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Primeiro tópico, o cristão como luz.
Nas palavras de Jesus não há dubiedade, ou seja, não há incertezas, não há insegurança e não há dúvidas. Observe que ele não disse vós deveis ser, mas sim vós sois a luz. Ele não disse que vocês deveriam ser, mas ele está dizendo que vocês são a luz do mundo. Glória a Deus. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor, atos de fé, manifesto na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, como nós podemos conferir João capítulo 15, versículo de número 8, que nos diz assim. João capítulo 15 e o versículo de número 8 que nos diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Vamos verificar 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 12, que nos diz assim: Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Glória a Deus. Logo, a vontade de Deus é que nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Como podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 16. O segundo tópico, ele vai falar sobre a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz ao mundo por meio da própria vida. Glória a Deus. Entretanto, é preciso atentar para uma verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Como nós podemos conferir em Mateus capítulo 25, versículo de número 4, ele vai nos dizer, glória a Deus, nos diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Ou seja, só podemos ser luz se tivermos a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. O terceiro tópico, o crente sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Então, os seguidores de Jesus não devem se esconder, não se escondem. Os seguidores de Jesus não se escondem, mas são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. 1 João capítulo 1 e o versículo de número 7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre a sua palavra, como podemos verificar em Salmos de número 119, versículo 5. Para concluirmos, olhamos para o versículo 16 de Mateus 5, que nos diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus.
neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Glória a Deus. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Glória a Deus. Será que a luz de Cristo tem resplandecido em nossas vidas em meio a essas densas trevas? Aquela pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que eu tenho sido um verdadeiro luzeiro de Cristo? Lembrando que não é pela nossa própria força, mas é por intermédio do Espírito Santo que nos fortalece. Só podemos ser luz se tivermos o Espírito Santo. Glória a Deus. Então fique com essa palavra, que Deus possa trazer edificação, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, e que a luz de Cristo possa resplandecer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Glória a Deus.